André Almeida, do Montepio, é convidado desta noite do Closing Bell. André, Olá. boa noite, obrigado por estar aqui. Olhando para esta reação do mercado depois das declarações de Mário Draghi, os investidores aproveitaram estas declarações como uma desculpa para uma recuperação do mercado depois de vários dias de quedas acentuadas, ou há aqui de facto sinais de que podemos estar a assistir a uma mudança do BCE? Bem, há uma novidade no discurso de Mário Draghi, claramente, mas se calhar vale a pena ver onde é que estávamos, nomeadamente relativamente à Espanha. Nós vínhamos a assistir a uma grande subida das yields de Espanha, e não só os 10 anos, há muita tendência para falar nos 10 anos, mas neste caso, ontem, por exemplo, nós víamos a partir dos 3 anos em diante, no mercado secundário as yields andavam acima dos 7%. Isto era um cenário de quase pré-bailout. Se nós olharmos aquilo que aconteceu em Portugal e Irlanda, nós chegámos meses antes de pedirmos o resgate, estávamos praticamente com a nossa curva flat. E no caso de Espanha isto era claramente o sinal de que o mercado estava a fechar a porta, não é? Exatamente. Havia já vários comentários de analistas que pensavam em qualquer coisa do género de um bailout a Espanha e também a Itália, não é? Agora, o que é que aconteceu? Basicamente, Mário Draghi veio levantar a hipótese de reativar o programa de compra de obrigações por parte do BCE, mais ou menos estava fora do mercado há 19, 20 semanas, e a hipótese de que a partir da próxima reunião de 2 de agosto o Banco Central possa entrar no mercado secundário de dívida a comprar para ganhar algum tempo, tendo em conta que os outros mecanismos que estão, ou que se prevêem que estejam disponíveis para intervir nestes mercados, ainda não estão ativos. E o mercado ainda terá de esperar pela decisão do Tribunal Constitucional Alemão, a 12 de setembro. Nesta altura, os líderes políticos estão quase todos a ir de férias. De facto, foi essa a tentativa de Mário Draghi comprar aqui algum tempo. Mas quanto tempo é que os mercados vão dar? Estas palavras valem quantos dias? Eu acho que estas palavras deverão valer agora até a reunião, certamente. Agora, se na reunião não houver nada de concreto, então aí já poderá haver o voltar outra vez um bocadinho onde estávamos aqui há 2 ou 3 dias atrás e as pressões continuarem a acontecer, porque efetivamente Espanha não está propriamente muito bem, não é? Tivemos esta semana passada, os números do déficit. Espera-se para este ano 4,5%, salvo erro. Em termos de produto, uma contração de 1% no segundo trimestre face ao trimestre anterior. Por isso são tudo dados muito negativos, já para não falar na questão das regiões, que vimos falando aqui há muito tempo esta parte, e que já tivemos 3 regiões a solicitarem ajuda. O montante que é disponibilizado por parte do governo espanhol são cerca de 18 mil milhões que têm preparados para acudir às necessidades das regiões. Parece-me, e parece ao mercado e aos vários analistas, insuficiente para as necessidades que podem vir. Há mais regiões aí na calha, Castilha-La Mancha, Andaluzia, etc. Por isso, efetivamente, isto foi aqui um bocadinho pôr a cabeça de fora, mas ainda temos aqui, ainda muita água vai correr neste rio, não é? E Mário Draghi diz que promete fazer tudo e que o que fizer será suficiente. Mas o que é que o BCE pode fazer dentro do seu mandato que seja suficiente? Estamos a falar de compras de dívida ilimitadas? Exato, a questão do ilimitado... Há sempre o limite do balanço do banco. Exatamente, há a questão do balanço do banco, não é? Mas aqui neste caso, aquilo que for necessário para, pelo menos, permitir a que o FSF possa entrar, e principalmente o Mecanismo Europeu de Estabilização. Porquê? Porque o FSF, ou o Fundo Europeu de Estabilização Financeira, neste momento terá qualquer coisa disponível como 150 mil milhões. O montante é relativamente reduzido face àquilo que seria necessário para uma estabilização das curvas tanto italiana como espanhola. As perspectivas são que, por exemplo, um bailout a 2 anos, um programa do género que foi feito para Portugal, para a Espanha a 2, 3 anos, assumindo que Espanha continuava a refinanciar-se no mercado no curto prazo, ou seja, muito à semelhança daquilo que aconteceu com Portugal, seriam qualquer coisa como 400 a 500 mil milhões. É? Portanto, claramente é insuficiente, é preciso ganhar tempo, é preciso também agora definir claramente as regras do Mecanismo Europeu de Estabilização, não é?
falámos da questão do Tribunal Constitucional alemão, falta também o Tribunal Constitucional austríaco, disse que poderia demorar até 6 meses para dar um veredito sobre a aprovação do mecanismo. A história de como é que o mecanismo vai ser financiado, tivemos ontem Novotny a falar sobre a possibilidade do mecanismo ter direito a uma licença bancária. O que é que isto permitiria? Permitiria ao mecanismo, com a dívida que ia comprando dos vários Estados, à semelhança daquilo que a Banca Comercial Europeia faz, ir colocá-la no BCE e conseguir obter financiamento. Porquê? Porque neste momento o financiamento que o Fundo Europeu de Estabilização utiliza e coloca nos vários países, como está a emprestar a Portugal, é via mercado de capitais, ou seja, basicamente os vários países da zona euro prestaram garantia solidária ao fundo, ou seja, assumem que se o fundo não pagar aos credores, que os vários Estados, incluindo a Alemanha, a Áustria, etc., os Estados com mais qualidade creditícia, que vão lá e, neste caso, estão-se a financiar no mercado e sujeito às regras de mercado e aos níveis de mercado. Ainda agora, recentemente, hoje, tivemos a Moody's sobre a Alemanha, sobre a Áustria, sobre a Holanda, depois a rever também o Outlook, a colocar em Outlook. Exatamente. Ou seja, o Fundo Europeu vai estar muito sujeito às regras de mercado e se as condições se deteriorarem, os custos de financiamento destes próprios países aumentarem, o fundo fica efetivamente a financiar-se mais caro. Em contrapartida, utilizando uma licença bancária e podendo ir financiar-se do BCE, sabe que a taxa que se vai financiar é aquela que neste momento seria 0,75. E essa seria uma solução que até permitiria ao próprio BCE salvar a face? Estaria, enfim, a ajudar os países, mas não diretamente, e a Europa também arranjava uma maneira de resolver este problema. Será esse um cenário que possa fazer mais sentido, mesmo a nível político, para a Europa? Eu acho que poderia fazer sentido, principalmente se agora que em princípio poderemos ter alguma atividade no mercado secundário de compras, se este mecanismo, quando em funcionamento, possa intervir também no mercado primário, ou seja, a posteriori, depois das condições dos vários países estarem mais ou menos normalizadas, ou seja, termos uma curva espanhola positivamente inclinada, com taxas relativamente mais baixas nos curtos prazos e então nos 10 anos as taxas mais longas. Se este mecanismo conseguir e puder intervir em mercado primário, aí penso que as coisas poderão se normalizar e ganharmos aqui 2, 3 anos para estes países fazerem as reformas que efetivamente precisam, porque precisam de fazer reformas. Fazer reformas estruturais para garantir a sustentabilidade. Exatamente. E, naturalmente, nesta altura o foco está em Espanha, mas a Grécia também continua a ser uma preocupação para os investidores. Ainda hoje o Citigroup veio dizer que há uma possibilidade de 90% da Grécia sair da zona euro no espaço de 18 meses. Esta semana, o Ministro da Economia alemão dizia que um cenário de saída da Grécia já não é um terror para os mercados, mas é de facto assim, já não teria um impacto significativo. Confesso que não concordo muito com ele e além do mais, tivemos depois alguns membros do governo e da oposição alemã a mostrarem alguma discordância perante estas afirmações. Penso que até a oposição pediu a demissão deste Ministro. A questão é tão simples quanto esta. Se houvesse uma saída da Grécia, o mercado, qual é o próximo país? Qual é o país que vem a seguir? Ou seja, não é só os efeitos propriamente financeiros da saída da Grécia, mas tudo aquilo que poderá... Exatamente, tudo aquilo que poderá trazer. Agora, efetivamente, a Grécia continua numa situação muito difícil. Em termos de dívida sobre PIB, a dívida continua ainda em níveis insustentáveis, acima dos 120%. Tivemos agora recentemente também revisão dos níveis do Produto Interno Bruto para 2012, espera-se uma contração de 7%, ou seja, desde o princípio da crise o Produto Interno Bruto já, em termos nominais já perdeu mais de 20% na Grécia. Portanto, é preciso fazer alguma coisa, então não vai efetivamente ser sustentável. Quais são as soluções? Bem, isso aí é um bocado difícil. Mais complicado nesta altura, mas passará por uma nova reestruturação, como também foi já avançado esta semana. Alguns membros da União Europeia disseram que esse é o único caminho, porque não há outra maneira da Grécia cumprir os objetivos. A reestruturação ganharia algum tempo no sentido em que
a dívida que está em detentores privados, a dívida da Grécia, neste momento já não é muita. Porquê? Porque quando foi a primeira reestruturação de dívida, apenas a dívida denominada em lei grega foi alvo de reestruturação e todos os detentores supranacionais, ou seja, BCE, Banco Europeu de Investimento, FMI, ficaram fora dessa reestruturação. Não me parece que neste momento se queira fazer uma reestruturação também para a dívida que o BCE detém, para a dívida que o FMI detém. O nível outstanding dos restantes detentores já não é assim tão significativo. Não teria um grande impacto. Não teria um grande impacto na redução de dívida, eventualmente, e continuaria, era mais barulho aqui para um mercado que não era pretendido. Por isso, é preciso perceber o que é que se pode fazer relativamente à Grécia. Até porque se eles fizessem um pouco daquilo a que se vão comprometendo, as coisas talvez começassem a correr um bocadinho melhor. Por exemplo, ao que parece hoje, foi acordado entre o governo da Grécia e da Troika não existirem cortes para este ano, mas cortes orçamentais na casa dos 11,6 mil milhões para 2013 e 2014. Agora, nós vamos de pacote em pacote, vamos de objetivos em objetivos e não vemos sequer o esforço, quanto mais as metas atingidas, realmente estamos numa situação. É um impasse que é preciso resolver. E é claramente uma decisão mais política do que financeira. E com toda esta problemática a nível macroeconómico e de dívida, quase que passam despercebidos alguns resultados que vão sendo apresentados. A época de divulgação de contas em Portugal começou praticamente esta semana, tivemos ainda poucos números, mas para já BPI e EDP estão a mostrar números que acabam por superar as estimativas dos analistas. Havia demasiado pessimismo ou estas empresas souberam, de facto, contornar aqui a crise? Bem, eu acho que, por princípio, os analistas certamente foram bastante prudentes nas expectativas e nas previsões que fizeram. Com uma recessão prevista 3% para Portugal, ainda que muitas destas empresas obtenham receitas fora do país, era natural que fossem bastante cautelosos, exatamente. Globalmente, os resultados que têm saído, mesmo de empresas com menos relevância, têm sido positivos, com exceção, eventualmente, da Jerónimo Martins. Em termos de banco, o BPI apresentou resultados interessantes em vários pontos. O resultado superou as expectativas dos analistas. Houve aqui uma melhoria da margem financeira, não tanto pelo lado da concessão de crédito, mas pelo lado de carry trade em dívida, que é basicamente ir buscar ao BCE 1% e aplicar em dívida, normalmente de curto prazo, dívida soberana, e ganhar ali uma margem financeira e recontratualização de alguns créditos, nomeadamente a créditos a empresas. Rácio mal parado e rácio de risco de crédito reduziram-se. Aqui eu tenho dificuldades em perceber que isto seja uma tendência, porque com os níveis de desemprego que nós ainda esperamos para o nosso país, certamente daqui advirão alguns problemas, mas a rentabilidade dos capitais próprios consolidado quase nos 10%, é bastante interessante. Em termos domésticos, 6,5%. Ganhos de operações financeiras acima daquilo que era expectável, por duas razões muito simples: valorização de ativos e venda de parte de carteira de obrigações, e também uma estratégia que tem sido seguida não só pelo BPI, mas pela generalidade da banca portuguesa, que é a compra de dívida própria, e daí advém bastantes resultados face aos níveis em que estão neste momento. É muito simples, podemos explicar de forma muito simples. Um banco tem dívida emitida do mercado, essa dívida saiu a 100 e é reembolsada no par a 100. Neste momento, com as taxas e com o risco de crédito implícito na dívida portuguesa, essa dívida cota em níveis de 70%, 80%, 90%, ou seja, na prática toda essa diferença é ganho. Por isso, há aqui resultados que não são tanto das operações core, mas também são aqui alguns ganhos de com trading, exatamente, de trading e do momento em que vivemos. E depois a parte da alavancagem, o BPI já está dentro dos níveis, em termos de ratios quarter one também já está dentro dos níveis, por isso daí não houve grandes problemas. Relativamente à EDP, resultados bons tanto nas renováveis como na casa-mãe, a superarem expectativas.
Pela EDP Renováveis, as receitas a comportarem-se bem, a BITA também a comportar-se bem, houve o lado operacional também a portar-se bem, tanto pelo lado da produção, que aumentou, a capacidade instalada aumentou, como pelo lado dos preços de venda. Por isso aqui, boas notícias. Em termos de EDP, continua a ser o problema da dívida da EDP, e é um problema que já vem sendo falado há muito tempo esta parte. E que nesta altura já supera os 18 mil milhões de euros. Esperemos então para ver os restantes sinais desta época de apresentação de contas em Portugal e obviamente também o desenvolvimento de toda esta crise europeia. André, obrigado pela presença neste Closing Bell. Até para a semana. Prazer.